Bom dia, a paz do Senhor a todos, que nessa manhã a alegria do Espírito Santo de Deus possa estar inundando cada coração. Venho trazer nessa manhã um versículo da palavra do Senhor aos nossos corações, que Deus semeou esse versículo no meu coração. E eu creio que Deus ele irá fortalecer aqueles que abriram o seu coração, aqueles que verdadeiramente receber essa palavra e crer. Porque não é só ouvir, mas tem que crer. E também é necessário que eu e você façamos uma pergunta. O que essa palavra veio fazer no meu interior? Ela sempre vai com uma intenção, com uma função. Porque a palavra do Senhor ela não volta vazia. Se pergunte para Deus, para que o Espírito Santo revele ao seu coração o que Ele quer trazer ao seu viver, à sua mente, ao seu dia a dia, essa palavra. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E estamos vivendo um tempo, irmãos, de muito difícil, tempo de escassez, tempo de medo, tempo de tribulação, de dúvida. A gente vai dormir e a gente não sabe qual vai ser o novo decreto no dia seguinte, qual vai ser a nova lei, porque vivemos em um mundo infelizmente corrupto, em que todo dia é formalizado leis, decreto, e que na realidade a nossa esperança tem que estar no Senhor. E temos que orar pelas nossas autoridades para que o próprio Deus venha derramar em seus corações, em suas mentes, o que é para ser feito, para que eles não venham agir na dúvida, mas que o próprio Deus venha comandar a nossa nação, nosso estado, nosso país, porque necessitamos de um milagre do Senhor. E eu acredito que esse milagre ele só vai acontecer quando eu e você verdadeiramente amar a Deus sobre todas as coisas. A parte B deste versículo diz que tudo isso, é para aqueles que o amam, Nunca penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para nós. E às vezes eu me questiono, você pode se questionar, por que eu ainda não vivi isso? Por que ainda não aconteceu isso? E nesta manhã que nós íamos meditar, será se verdadeiramente eu estou amando ao Senhor de espírito, alma, de corpo e em verdade? Porque eu preciso glorificar o Senhor na minha vida, não só de falar, mas eu preciso glorificar o Senhor do meu interior, de dentro para fora. Tudo que eu ir fazer é necessário que seja consagrado ao Senhor. Tudo que eu pensar, os meus pensamentos têm que ser consagrados ao Senhor. As minhas ações, as minhas atitudes. E se nós irmos avaliar o quanto nós temos entristecido o Senhor com a nossa vida, isso é real. Temos que abrir os nossos olhos como cristão, como igreja do Senhor. Muitas vezes nós julgamos o ímpio, porque fazem isso e aquilo errado. Mas às vezes nós, como igreja do Senhor, não temos verdadeiramente amado o Senhor, como Ele nos diz na sua santa palavra. Então que nós possamos verdadeiramente ver se nós estamos colocando nosso Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, para que o nome dele venha a ser exaltado e glorificado em tudo que eu faço. Que nessa manhã nós íamos refletir sobre isso. Vamos finalizar em Jó, capítulo 12, versículo 7 ao 11, que diz assim: mas pergunte agora aos animais, e cada um deles o ensinará. Pergunte às aves do céu, e elas lhe contarão. Ou fale com a terra, e ela o instruirá. Até os peixes do mar lhe contarão. De todos estes, quem não sabe que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a vida, e todos os seres vivos, e o espírito de todo o gênero humano. Por acaso o ouvido não avalia as palavras, assim como o paladar prova as comidas? Quanto nós temos, irmãos, pecado ao Senhor, quando uma pessoa parte, um ente querido nosso, alguém, o Senhor colhe a sua alma,
devido ao que nós estamos vivendo, a pandemia, né? Essa doença tem assolado a terra, né? E nós muitas vezes questionamos por quê? Por que fulano? Meu Deus, por quê? O que é que a palavra nos diz? Que a mão do Senhor, né, fez isto, e na sua mão está a vida de todos os seres vivos. Então, queridos, todos os seres vivos engloba tudo. Um animal que a gente tem, que a gente cria de estimação, as aves do céu, o peixe no mar, o gado no campo e o ser humano. Então, o poder da vida está nas mãos de Deus. Aqueles que o Senhor já colheu é porque era um projeto de Deus. Então, nós não podemos, irmãos, querer tomar a frente de Deus. O Senhor está sob o controle de tudo. Esta pandemia, ela veio também, eu acredito, não estou dizendo que Deus me revelou, mas minha concepção humana, pelo pouco que eu conheço da palavra, eu acredito que veio para mostrar para a humanidade que nós temos um soberano, um Deus, que Ele é o dono da vida, que só Ele pode dar e pode tirar a vida. Eu acredito que o pecado, ele tem subido as narinas de Deus. E nós precisamos entender, eu não preciso andar atemorizada, com medo do vírus, eu não preciso andar desequilibrada com medo desse vírus, mas eu preciso entender que este vírus, quem tem o poder sobre ele, só o Senhor. Se Deus quiser usar uma vacina para ele ser barrado, Ele vai usar a inteligência do homem, porque foi o Senhor quem deu. A glória é de Deus, não é de quem criou a vacina, de quem deixou de criar. A inteligência é do Senhor que Ele deu ao homem na terra. Então toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração é ao nosso Deus, porque o poder da vida está nas mãos do Senhor. E qual é a minha obrigação na terra como conhecedora da palavra, ministra do Evangelho de Deus? Apenas orar e obedecer. Obedecer às autoridades. Se é para usar máscara, vou usar. Se é para não estar em aglomeração, não vou estar. Sair de casa só o necessário e cuidar da minha família. Porque se eu amo a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar, a Bíblia me diz para mim amar o meu próximo como a mim mesmo. Então eu preciso guardar a minha vida nas mãos do Senhor. Mas eu preciso também ter cuidado. Se eu desconfiar que eu não estou bem de saúde, eu não posso ir ao meio da multidão para contaminar outras vidas. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso amar o meu próximo, eu preciso me cuidar. E cuidar cada um do meu próximo. Para quê? Para que venham estar debaixo dessa graça, que o Senhor venha nos livrar. Se o Senhor ainda tem obra conosco na terra. Mas todos aqueles que o Senhor tem um projeto de levar, Ele vai levar. Não adianta dizer que Deus levou porque Deus castigou. Não é. O poder da vida está nas mãos de Deus. O Senhor, Ele está trabalhando em meio a esta pandemia. E Deus, Ele tem mostrado, mas que nós como igreja do Senhor precisamos verdadeiramente amar a Deus sobre todas as coisas. Quando eu amo ao Senhor, eu tenho temor a Ele. Então, para me ter temor ao Senhor, eu preciso verdadeiramente aplicar esta palavra na minha vida. Então, que nesta manhã nós íamos refletir, será que verdadeiramente eu tenho fé o suficiente de entender que o poder da morte e da vida está nas mãos de Deus, que eu não vou impedir ninguém de morrer e que você não vai impedir, e que nós temos apenas que ter um equilíbrio emocional, um equilíbrio espiritual, para que nós venhamos o quê? Viver tudo isso no equilíbrio de Deus, obedecendo, tendo cuidado, não sendo louco, que nem tem muitos por aí que acreditam porque são cristãos, não vão pegar o vírus. Isso não existe. Cada um que tiver que passar, vai passar pelo que tem que passar. Mas nós temos que entender algo. O poder da vida e da morte está nas mãos do Senhor. Amém? Vou fazer uma oração e que nós possamos reanimar nossa esperança nesta manhã. Reanimar nossa fé. E verdadeiramente se analisar se tudo que você tem feito, você tem adorado a Deus e amado ao Senhor. Amém?
Deus, neste momento, Pai querido, eu te louvo, eu te exalto pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu poder. Senhor, neste momento eu coloco diante do Senhor a tua igreja, Pai querido. Meu Deus, visita cada lar nesta manhã. Deus, aqueles que estão enfermos, visita com a tua fé, com a tua esperança, com o teu poder, porque o teu evangelho é poder. Deus, nesta manhã, Pai querido, que o Senhor esteja em nome de Jesus sondando as mentes, o coração de cada um nesta manhã. Pai, que o Senhor venha derramar, Deus querido, sobre as famílias o poder, Pai querido, em nome de Jesus, da tua salvação. Deus, onde há alguém da nossa família que ainda não te conhece, Pai querido, que o Senhor visite com salvação, com libertação e com cura. Deus, em nome de Jesus, que o sangue do Cordeiro, como diz a tua palavra, ele já está passado sobre os umbrais da nossa casa, desde o dia em que nós decidimos conhecer o Senhor, que nós não precisamos passar óleo nos umbrais da nossa casa, porque o sangue do Cordeiro já está sobre o nosso lar. E o anjo da morte, ele só entra se o nosso Deus permitir. Nesta manhã eu levanto um altar de adoração ao Senhor, declarando, Pai querido, que a tua palavra é vida, a tua palavra é poder, a tua palavra é sobrenatural e ela cura, liberta, transforma. Meu Deus, que o Senhor possa nesta manhã estar cobertando cada um dos teus filhos com a tua graça. A nossa família que não te conhece ainda, visita com salvação. Os nossos vizinhos, a nossa parentela,